Então vamos lá? Bom, recebi uma pergunta aqui muito interessante aqui no canal. Ainda faz sentido investir em empresas de petróleo? Essa é uma pergunta que parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta extremamente inteligente. Por quê? A gente tem uma transição energética acontecendo agora no mundo, em curso já está bem avançada. Então a gente tem ali, saindo do tradicional, né, de motores movidos a combustão, para os motores movidos agora à eletrificação. Então são motores elétricos ali. Se a gente tem gasolina, diesel, querosene de aviação e etc., a gente começa agora a ter as baterias, né, agora de lítio e indo para uma bateria do sódio ali agora, que é muito mais abundante. Então, cara, o mundo tá mudando. A gente tá ali nesse caminho dessa transição. E aí muita gente me perguntou se dá para considerar que petróleo é um setor perene, né, se a gente vai olhar ali para o futuro e já ver que talvez ele não esteja lá. Será que a história é bem assim? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né? Eu queria dizer para você que você deve comentar aqui se você quiser algum tema específico que a gente pode falar, mas vamos analisar agora esse tema aqui de uma ótica um pouco mais realista, né? Eu peguei um gráfico muito simples aqui da demanda por petróleo no mundo de 2005 a 2023, né, em milhões de barris por dia, né? O mundo consumia lá em 2005 83 milhões de barris de petróleo por dia. Muita loucura, né, esse número assim. Onde é que a gente enfia tanto petróleo? Depois a gente não entende porque que não tem mais oxigênio em São Paulo e nas principais capitais do planeta, né? Então 83 milhões de barris de petróleo. Aí em 2006 caiu um pouquinho, você tá vendo? 84, aí em 2007 86, e você vai vendo que o gráfico com algumas quedas, ele tem um relativo aumento, né? Porque quando a gente olha para 2018, já tem 99 milhões de barris de óleo por dia. Não é brincadeira, né? Aumentou 7 milhões o consumo por dia. 7 milhões de barris por dia de consumo. Em 2020, o consumo foi menor, né? 2019, 100 milhões. Em 2020, caiu. Olha o quanto caiu. É a única queda expressiva que a gente vê nesse gráfico aqui, é no ano de 2020. Pô, pandemia, geral em casa, aquela coisa toda, caiu bastante, né? Vai para 91 milhões. E bastante assim. E aqui você tem essa queda. Se no Brasil os motoboy utilizassem gasolina e não álcool, a gente ia ver esse número aqui supitar, tá? Então aqui você vê, não, eu tô brincando, é óbvio que não ia fazer essa diferença toda, mas que ia fazer diferença aí. 97 milhões em 2021, 99 milhões em 2022, 2023, 102 milhões, voltando aqui a um número maior que os 100 milhões lá de trás. E no ano de 2024, a previsão é de 104 milhões de barris de petróleo por dia. Então aqui a gente percebe que o consumo de petróleo, na verdade, a demanda por petróleo, né, e até por biocombustíveis também, tem subido também, e que esse consumo ele aumenta ano após ano, mesmo com a eletrificação. E por quê, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os carros elétricos, eles não alcançaram ainda números relevantes, eles podem vir a alcançar, mas eles ainda têm desafios, e principalmente em países que não possuem uma rede elétrica tão fácil, o lugar para abastecimento, etc. Para o grosso do consumo de petróleo, que é a aviação e o transporte também de caminhões, a gente precisa lembrar que isso nem é possível ainda, né? Imagina para um caminhoneiro ter que deixar um caminhão elétrico ali carregando sei lá quantas horas, gente. Vamos combinar, os caras estão um rebite para nem dormir, né? Isso quando não tem empresas ali que trocam simplesmente o motorista e deixam o caminhão continuar rodando. A gente não tem essa capacidade ainda de continuar rodando e de deixar essas máquinas funcionando pelo maior tempo possível. Então, várias empresas que teriam capacidade de trabalhar com isso nem vão trabalhar porque aumentaria muito o custo, né? Fora o custo de comprar, ainda tem esse custo muito maior. Tem uma redução no custo de manutenção, porque não tem troca de óleo, não tem sei lá o quê, mas ainda é muito complicado. Para o caso das aeronaves, o problema é ainda mais grave, porque as aeronaves, elas praticamente não têm pausa ali entre um serviço e outro. Elas têm uma pausa para resfriar os freios ali, né? Porque tem não é possível decolar e pousar tão rápido várias vezes, precisa ali de uma certa camada de segurança a mais. Agora, o combustível é simplesmente abastecido, o avião voa de novo e troca de piloto e voa de novo, troca de piloto e voa de novo. É uma sequência, assim, gigantesca, que ele passa meses funcionando ali e que não tem um tempo de manutenção tão prolongado. Então, imagino que para substituir, para um avião funcionar a bateria, a gente ainda está muito longe. Quando você olha o consumo dos países também, se a gente volta lá para 2021, né, a gente tinha ali os Estados Unidos como o maior consumidor, depois da China, depois a Índia, depois a Arábia Saudita, depois a Rússia, depois o Japão, depois a Coreia do Sul e aí só depois o Brasil. Brasil, porque a gente tem um consumo um pouco menor também, porque a gente mistura gasolina com álcool,
álcool, a gente tem ali o etanol que não é tão comum nos outros países, então a gente não é tão dependente, né, somente da gasolina e do petróleo aí. Mas você vê aí que quanto mais industrializado é um país, maior ainda é o consumo de petróleo. Então assim, gente, a gente tá muito longe. Quando a gente fala assim, longe, não é nem que a gente tá longe assim, não, tá longe 10 anos, tá longe 20 anos. Não, a gente não tem horizonte possível de redução drástica nesse consumo de petróleo. Inclusive, isso é uma preocupação, porque a gente não tem petróleo infinito no planeta, né? A gente tem uma previsão aí muito preocupante de que o petróleo, os nossos estoques de petróleo, eles devem se esgotar em no máximo 50 anos. Então, a nossa preocupação é outra, né? Não é se as empresas de petróleo, elas vão continuar produzindo, se elas vão ter, não. É que, baseado nas descobertas de petróleo que a gente tem até agora, a gente tá queimando petróleo numa velocidade muito grande e essas empresas ainda têm mercado para um caramba a ser explorado. Então, assim, não dá pra gente descartar a ideia de continuar a produção de petróleo. E eu queria dar uma noção para vocês, que eu acho que poucos de vocês pensam sobre isso no dia a dia, porque esse comentário tem se tornado frequente aqui, ao ponto de eu fazer esse vídeo, né? Mas assim, quando a gente fala que a gasolina e o diesel, eles são muito importantes para o petróleo, eles são mesmo. Quando você vai olhar, por exemplo, para o consumo de petróleo nos Estados Unidos, que é um país aí, o maior consumidor de petróleo do mundo, a gente tem aqui 63% do petróleo vinculado à produção de gasolina e diesel. Aí você fala, mas e o resto? Aí você tem 12,2% de gás líquido, né? E aí você tem 7,7% de combustível de aeronaves, então olha o tanto que é grande. E você tem 6,3% aqui desses other products, né? Aí você vai ter aqui produção de outros produtos, né? Como, por exemplo, propano e outras coisas. Mas olha só, entre, né, os produtos que são feitos à base de petróleo, que eu acho que agora vai dar para vocês terem uma noção, vou citar, gasolina, diesel, querosene, asfalto, óleo de aquecimento, propano, plástico. Sim, todas as sacolinhas do mundo, tudo aquilo que é feito de plástico. PVC, nylon, poliéster, acrílico, borracha sintética, espuma de poliuretano, lubrificante, graxa, parafina, vaselina, alcatrão, cera, detergente, solvente, tinta, verniz, produto de limpeza, fertilizante, inseticida, herbicida. Preciso mais, realmente, né? Saco de sangue, bolsa de sangue é feito também. Então assim, se a gente fosse pegar aqui tudo que é feito de petróleo, né? Ainda que a gente pare de usar petróleo para abastecer os carros, o que já seria um alívio, e ainda que a gente pare de produzir sacola plástica e canudinho para parar de matar os nossos animais marinhos, a gente ainda teria uma infinidade inesgotável de produtos que são feitos a partir do petróleo. Inclusive, se alguém visse de fora, se os ETs descobrissem a Terra, a primeira coisa que ele ia pensar é que a gente é feito de plástico, porque a quantidade de coisa de petróleo que a gente enfia no mundo não é brincadeira, né? Assim, você tá olhando aqui na mesa, deve estar cheio de coisa de petróleo, tipo esses ganchos, tudo isso foi petróleo um dia. Então, assim, é uma coisa muito absurda. Você pensar, cogitar, até as tintas, né? Então, assim, cogitar que a gente tá vestindo petróleo, gente. É o tecido de hoje em dia. Sabe o tecido que eles falam pra você? Olha, agora a roupa tecnológica, a tech shirt, adivinha o que é que eles acrescentaram? Adivinha o que é o tech nela? O tech nela é o petróleo, né? Petróleo é tech, petróleo é agro, petróleo é tudo, tá? O agro é top e o agro é petróleo. Então, assim, a gente tem basicamente tudo feito à base de petróleo. Você que gosta aí, você que é meio maromba, daí você faz aquela reposição de sei que lá, petróleo, um monte de coisa vinda do petróleo, tá? Então vitamina, etc, tudo petróleo. Ninguém sabe fazer nada sem petróleo, gente. E aí não tem esse delírio. Então, se faz sentido investir no petróleo, se o petróleo é perene, na minha opinião, o petróleo é uma das coisas mais perenes do mundo. Eu consigo imaginar o fim do mundo e não consigo imaginar o que a gente faria sem petróleo. Espero, inclusive, que a gente consiga, né, parar de depender de combustíveis fósseis aí, feitos a partir do petróleo, exatamente para que a gente possa utilizar o petróleo para outras coisas por mais tempo, porque se acabar o petróleo porque a gente queimou ele tudo, vai ficar muito difícil depois a gente produzir isso, né, e ser comercialmente viável para as outras coisas que a gente tem para fazer. E quando a gente vai olhar para as empresas de petróleo, será que elas são boas empresas? Aí eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui. A gente tem no Brasil a Petrobras, né, a gente tem a PetroRecôncavo, inclusive eu já falei aqui com o CEO da PetroRecôncavo, né, eu chamei ele aqui para uma conversa, o CEO da PetroRecôncavo era o Marcelo, a gente fez um vídeo aqui só sobre como investir em petróleo. E eu vou pegar aqui a 3R Petroleum and Gas, né? E a gente pode dar uma olhada nos números dessas empresas. A primeira coisa que você precisa considerar antes de fazer investimentos em petróleo é que é uma área completamente dependente dessas negociações, né, que a gente tem lá no exterior, e essas negociações são extremamente frequentes, que definem o preço
reflexo disso, e o Brasil não é um dos países que tem uma grande influência sobre a produção mundial de petróleo e sobre o preço do petróleo e tal. Então a gente, assim, fica meio refém de algumas coisas nessa discussão. Mas quando você olha os números da Petrobras, por exemplo, lembrando, né, a Petrobras é uma estatal, precisa ter esse cuidado na hora de fazer esse investimento, considerando que a diretoria da empresa pode mudar, esses indicadores que você está olhando aqui agora podem se derreter de uma hora para outra, é meio complicado. Por quê? Porque pode mudar a política de pagamento de dividendos, daí a gente tem uma queda no preço, então é muito importante acompanhar isso direito para você não fazer besteira, tá? Mas aqui quando você olha, a Petrobras está negociada hoje a 4,64 vezes o lucro, né? Ou seja, se você compra uma ação de Petrobras aqui, em 4 anos, 4,64 anos, você já teve o pagamento dessas ações somente com o lucro que a própria Petrobras já registrou. É quase um trava-língua, né? Então aqui, 4,64 vezes e o PVP de 1,26, né? É uma empresa barata ali, né? Abaixo de 1,5. Benjamin Graham já falaria assim, ó, é dentro, né? Mas não sei se ele investiria por ser uma estatal brasileira, um pouquinho mais arriscado, né? Então aqui o dividend yield de 16,84% nos últimos 12 meses. É brincadeira, né? Você pegar, ó, é sério, é brincadeira o dividendo da Petrobras, né? Se o cara tivesse pego R$1 milhão investido na Petrobras, ele teria recebido nos últimos 12 meses R$160 mil. É bom, né? A mesadinha maneira aqui. Boa parte do dividend yield, né? Algumas pessoas reclamam, etc., mas isso vai pro próprio governo, né? Tanto é que o governo atual batia no governo passado, tem que mudar essa política de dividendos e tal, que a Petrobras paga dividendo demais e continua pagando, porque ajuda muito o governo, que é dono da maior parte das ações da Petrobras. Quando a gente observa a Petrobras do ponto de vista das dívidas e etc., né? Ela tem aqui uma dívida líquida de 227 bilhões, seria uma dívida líquida muito expressiva para qualquer empresa, mesmo com um ativo de 1 trilhão. Por que essa dívida não é tão preocupante, né? Porque você pode olhar e falar, Raul, tenho medo da Petrobras, sei lá, dívida. Porque caso alguma coisa aconteça, a garantia aqui sou eu, a garantia é eu e você, né? Então aqui, quem teria que pagar por qualquer rombo que acontecesse na Petrobras ou por qualquer problema que acontecesse aqui, seríamos nós. Então, se você não tem muito problema com a Petrobras, ser um estatal, e com essa questão dela poder não registrar lucro em alguns momentos, dependendo da administração, que muitas vezes tem interesses conflitantes com o acionista, né? Porque o administrador da Petrobras é o governo federal, e a gente sempre tem aqui a indicação de quem vai tocar a Petrobras, etc., partindo do governante da situação, então pode mudar isso aqui de acordo com os interesses do governo. Se você não tem essa questão, Petrobras pode ser um bom investimento, né? Lembrando que é uma empresa também aí gigantesca, né? Uma das maiores empresas do mundo e a maior empresa do Brasil. Então, acho que a gente pode ter aí uma boa avaliação. Ela não é perigosa nem nada, tá? Uma empresa considerada segura aí para a maior parte dos brasileiros que confiam, né, no nosso país aí. Então, ok, Petrobras aqui. O que mais que a gente pode olhar? A gente pode olhar a PetroRecôncavo. Olha como os indicadores ficam diferentes, né? Ó, só de trocar de uma empresa, né, igual a Petrobras, para uma empresa privada, a PetroRecôncavo, que é uma empresa miudinha, que inclusive que comprou ali campos de exploração da própria Petrobras, né? Que comprou ali, ganhou o direito de explorar esses campos. Detalhe, onshore é o petróleo que não é offshore, né? Não é um petróleo no mar, é um petróleo onshore, é um petróleo ali em solo, lá no recôncavo baiano. Então aqui a gente tem o PL já de 9,45 vezes. Olha o tanto que ela é muito mais cara que a Petrobras. Por quê? Por ser uma empresa privada, né? Então o PVP, mesma coisa, mas você está pagando 9,45 vezes o lucro no PL aqui, né? Então você está pagando 9,45 vezes o que ela lucra. Significa que se ela lucrasse 1 milhão, você estaria pagando 9.450.000 por ela. O PVP de 1,26 vezes, ou seja, para cada R$1 de patrimônio que ela tem, você está pagando R$1,26. E quando você olha para os números, é uma empresa com a dívida equilibrada, também não tem lucros consistentes, registrou prejuízo no ano de 2020 e não estava na bolsa antes disso. Você não tem dados históricos suficientes para fazer uma análise mais concreta dessa empresa. Então, quando você tem uma empresa com menos de 10 anos de IPO, por favor, tomem cuidado. Significa que eu não posso investir, Raul? Não posso entrar uma vez ou outra no IPO ou numa empresa que está há menos tempo no mercado? Você pode, mas é importante entender que esses dados aqui, eles podem se modificar ao longo de uma década. É importante você entender que a empresa não é considerada tão sólida, tão estável quanto a empresa que está há mais anos no mercado. Boa parte das confusões que vocês veem acontecer no mercado brasileiro, né, você vai ver com empresas que não apresentaram lucros consistentes, né, nos últimos 10 anos ali, com empresas que não estavam na bolsa há muito tempo, essas coisas todas que você vê, por exemplo, Melios, ou essas coisas que você vê tipo Enjoei, ou essas coisas que você vê tipo Get Ninjas, são empresas que normalmente estreiam no mercado em um momento em que o mercado está um pouco melhor, que está um mercado legal, que o pessoal está comprando tudo,
Contudo, depois de um tempo, elas mostram números não tão bons, não tão maduros. Então tem que tomar cuidado com o IPO ou com essas empresas mais novinhas por conta disso. Se você quiser conferir indicador de qualquer empresa, inclusive, é só escrever, por exemplo, RECV3 aqui, ou o nome da empresa, AUVP Analítica, tá? Você consegue ver os indicadores aqui, de graça, esses indicadores aqui de cima. A avaliação da empresa em si, você consegue ver aí os dados da empresa, né? Só pesquisando por ela. Bom, ela tem aqui uma diferença na avaliação do Bazin e do Graham, né? O Graham consideraria ela boa ainda para comprar, tá dentro dos múltiplos que ele toleraria, e o Bazin já não, né? Porque ela não distribui muitos dividendos. Segmento intermediário, exploração, refino e distribuição, é um segmento considerado sólido, só que sempre meio complexo aí, lucros consistentes a empresa não tem, mas o restante dos indicadores, bons indicadores, então, Petro Recôncavo aqui pode ser considerada uma empresa interessante. A gente tem Prio também, Prio 3 aqui, talvez seja uma das empresas mais maduras, né, aqui, quando a gente fala desse tipo de mercado. Dê uma olhada. PL 7,72, muito mais cara do que os seus pares, né, aqui no PVP, 2,54 vezes, e fica óbvio o motivo, né, quando você olha para o custo de extração dela, que aqui a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, mas olha só, lucros consistentes desde 2015, né? Para empresa de petróleo isso é bem legal. Olha o tamanho do lucro, né? E o lucro não só consistente, como crescente, fora aqui o ano de 2014, que ela toma um prejuízo, a partir disso ela começa a tomar lucro. E para além disso, a Prio, né? Ela tem aí, é isso que eu não vou entrar aqui nesses indicadores, mas se você quiser ler depois o relatório dela mais completo, o balanço trimestral pelo menos, você vai conseguir perceber ali que ela faz a comparação da eficiência dela com a Petrobras, no custo de extração de petróleo e etc. Então, Prio é uma das empresas mais maduras nesse sentido, tem bons números, né? Crescimento de receita 49,52% nos últimos 5 anos, margem líquida de 41%, é invejável, né? Os números dela, dívida líquida por EBITDA de 0,59, né? Dívida líquida por patrimônio líquido 0,40, praticamente não tem dívida. Empresa desse setor, extremamente interessante para você aqui estudar um pouco mais, se quiser se envolver nela aqui, dá uma olhada, né? Tem a história aqui da empresa também, se você quiser saber de onde que ela veio, a quantidade de ações, quem são os controladores, você tem aqui também. Então, e você tem os comunicados e informes da empresa, inclusive essas demonstrações financeiras e etc, que eu falei aqui, você consegue puxar aqui também, tudo documentos oficiais da empresa, tá? E por último, a gente tem aqui a 3R Petroleum, não está tendo lucro no momento, então está com PL negativo, é um PVP de 2,51 também, né? Você vê aqui um crescimento de receita muito expressivo, 206%, mas com a margem negativa, né? Um endividamento aqui já um pouco mais alto, passou de 3 o endividamento dela, não tem lucros consistentes e para completar a cerimônia é uma empresa nova no mercado também, então acredito que para fazer sentido na sua estratégia você precisa ter uma base um pouco mais sólida, entender melhor do setor de petróleo, entender o que você está fazendo. Se você ouvir o podcast com o Marcelo, pode ser que você tenha uma melhor noção. Eu aproveitei, né? Esse podcast faz um tempo já, eu aproveitei aquela ocasião para tirar algumas dúvidas que eu tinha sobre o setor. Eu não era investidor do setor de petróleo até essa conversa com ele, depois disso a gente foi para um bar, se aprofundou, eu conversei com outras pessoas de empresas de petróleo também nos últimos anos, eu estudei o setor, cara... né? Quem me conhece há mais tempo, desde 2019, eu estava estudando o setor de petróleo, depois de muito tempo eu comecei a compreender melhor. No ano passado, eu já tinha alguns investimentos em petróleo, no ano passado eu aumentei os meus investimentos, tanto em petróleo aqui no Brasil, quanto em petróleo no exterior, então eu comecei a fazer alguns investimentos de leve, aumentei minha posição e tenho gostado bastante da previsibilidade que esse setor dá. Aqui não tem nenhuma indicação, de fato, né? Eu mostrei para vocês um comparativo geral só de dados muito preliminares dessas empresas. Se você quiser aprender a investir e a analisar com sobriedade, o que eu posso fazer por você, né? Eu posso te convidar a entrar na maior escola de investimentos do Brasil. Você pode abrir aí auvp.com.br, esse aqui é a cara do site, né? Da nossa instituição, os alunos logam aqui. Você tem aqui, faça a sua análise de perfil, você responde algumas perguntas aqui, a gente precisa te conhecer um pouco melhor e também pegar os seus dados, e depois que você responde isso aqui, a gente entra em contato com você no WhatsApp, e a gente vai entrar lá, vai conversar, e você pode se matricular, né? E fazer parte aqui da nossa escola, onde você vai aprender a investir no Brasil inteiro, né? E também no mundo, vai aprender a investir em tudo quanto é classe de ativos, vai aprender a desenvolver uma estratégia muito bacana e vai ter acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos. A gente tem uma plataforma só para os alunos da UVP. E não é uma plataforma qualquer não, né? Com investimentos de elite mesmo e vinculados aí ao banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Não existe nenhum outro banco, né, de investimentos que seja do tamanho do BTG Pactual. Então não tem para ninguém mesmo no Brasil. A gente criou a plataforma lá com eles e agora a gente está até conseguindo emitir cartão de crédito e coisas ali
junto com o pessoal do BTG, então tá muito bacana, você pode ter acesso a esse ambiente, a plataforma é exclusiva para os nossos alunos, e se você tem um patrimônio maior, na hora que você terminar de preencher aqui e o cara te chamar, você já pode conversar lá, pode falar assim, olha, eu tenho um patrimônio maior, então além de me matricular na escola, acho que eu também vou precisar, né, de um consultor, e aí além de tudo a gente tem a consultoria, que é a UVP Capital, então você pode entrar na escola, estudar e ainda pode ter ajuda se você tem um patrimônio maior com a sua carteira aqui da UVP Capital, e cara, você tem acesso a benefícios muito incríveis aí se você tem mais grana por trazer o seu patrimônio para cá, se você tem menos grana, você fica com os benefícios ali, mas mais na sua mão mesmo, você que controla, senão a gente dá aquela ajudinha, né? Pro rico a vida é sempre mais fácil, né, Casé? É complicado isso. Então, tudo é melhor pro rico, né? E é assim, né? É assim a vida. E aí, se você tá com dúvida, Raul, caí aqui agora, não tô entendendo muito bem do mercado, como é que eu vou confiar em vocês ainda? Lembrando, a UVP tem um compromisso que só a UVP tem no Brasil inteiro. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro depois que você assistir todas as aulas e emitir o certificado. Pô, mas e se eu for um cara desonesto, ou se eu for uma mulher desonesta, né? Vi aqui você, eu posso querer me aproveitar de você. A UVP tem um processo seletivo que é uma triagem. Então, dependendo de quem você seja, você nem vai conseguir passar nesse processo seletivo. A gente analisa muito bem ali a pessoa, a gente tenta entender se ela tá alinhada com os nossos objetivos. A gente não vai te matricular na UVP se não fizer sentido para você, tá? Então, pode preencher o questionário que a gente vai ter uma conversa e se você for aceito, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.